Vamos continuar resolvendo o problema do campo minado, vamos recapitular o que a gente fez até agora. Primeiro, eu comecei com um HTML que não tinha nada. Eu não mostrei isso para vocês, mas eu vou mostrar agora. Era um HTML que só tinha uma tabela com o ID field. Não tem nenhuma linha, nenhuma coluna nessa tabela. Esse HTML, se eu rodar ele aqui, ele fica assim, ó. É uma tabela. Por que ele está um quadrado grande? Porque eu simplesmente defini no meu CSS que ele vai ter tamanho 500, altura 500, largura 500 e uma borda de 1 pixel. Eu fiz isso só para visualizar a tabela. Então, eu comentei aqui a linha do JavaScript para ele não desenhar a tabela. Tudo que está sendo desenhado nesse HTML está sendo feito via JavaScript. Não existe nada no HTML, não tem nada. Ele só um head, um body, um título, um H1 e uma tabela vazia, que é isso aqui que vocês estão vendo. Ok, agora eu vou desenhar a tabela. Como é que eu desenho a tabela? Então, recapitulando, o que eu fiz? Primeiro, eu criei as coordenadas das minas, tá aqui. É um array onde eu tenho para cada mina a posição das minas em coordenadas. 07, 33, 52. Eu escolhi essas coordenadas de forma completamente aleatória. Não importa, só para criar um campo qualquer. Defini que esse campo vai ser 8 por 8. Oi? Como você colocou para virar tipo linha e coluna? Isso é propriedade da tabela mesma? Ou ela, você definiu isso em cima? Eu vou... Na hora que eu construí a tabela, eu fiz os TRs e os TDs, e aí virou linha e coluna, tá? Então, eu criei as minas em JavaScript, por enquanto elas só existem em JavaScript, e eu vou criar o campo, que também vai ser um array em JavaScript. Não existe nada em HTML ainda. O passo final que desenha o HTML é esse método drawTable, que é a última coisa que eu faço. Então, primeiro de tudo, eu construo a estrutura inteira da tabela em memória, em arrays. E aí depois eu simplesmente pego essa estrutura que já está criada e desenho ela na tela, linha por linha, coluna por coluna, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Então, como que eu faço isso? Como é que eu crio a estrutura inteira, que é aquele array de arrays, onde cada primeira posição do array, cada posição do array maiorzão é uma linha, e aí dentro deles tem vários arrays, e cada posiçãozinha desses arrays internos são as colunas da minha tabela. Então, eu tenho um tamanho de tabuleiro e as minas, a posição das minas. Aí o que eu faço? Eu fiz um for, onde eu acho todas as minas, usando essa função aqui, né, o map, que transforma as posições de minas em string, para poder saber se aquela posição que eu estou olhando, então eu vou iterar por todas as linhas e todas as colunas, para saber se naquela posição que eu estou olhando naquele momento é uma mina. Se for uma mina, eu coloco um asterisco. Se não for uma mina, eu coloco o número 0. Então esse primeiro for faz isso. Constrói uma tabela, constrói um array de arrays, que é o meu campo ainda não pronto, mas o meu campo já com as minas colocadas nos lugares delas, e onde não tem mina, coloca 0. Esse segundo for, ele vai de novo passar por todas as linhas e todas as colunas do JavaScript, e vai ver todas as posições ao redor de cada um, e ver quantas minas tem em volta. Então, nas posições em cima, diagonal esquerda superior, em cima, diagonal direita superior, na esquerda, na direita, né, diagonal esquerda inferior, diagonal embaixo e diagonal direita inferior. Então são essas 8 verificações que a gente fez conforme essa tabelinha aqui, né? Eu estou querendo saber qual é o número que eu coloco aqui. O número que eu coloco aqui depende de quantas minas tem em cada uma dessas posições aqui em volta. Então, por isso que eu faço esse for, e aí uma vez que eu terminei, eu retorno um array, que é o meu campo já em formato JavaScript. Por enquanto não existe nada no HTML, é só o JavaScript e a estrutura já de colunas e linhas da tabela que eu vou desenhar. Beleza. Aí o que eu faço? Eu vou desenhar agora a tabela. É isso que eu vou mostrar para vocês. Como é que eu desenho a tabela? Eu vou, primeiro, pegar o elemento tabela, né, que eu chamei de field no meu HTML. Lembra, o ID dele é field. Então eu fiz um get element by ID field para pegar a tabela. Aí eu vou percorrer, eu recebi como parâmetro desse drawTables aquela estrutura em JavaScript que tem todas as linhas e colunas do meu campo já montado. Então, eu vou pegar cada linha
vou começar, primeira linha. Vou atribuir ele na variável row. Beleza. Aí eu vou criar uma linha de HTML agora, que eu chamei de, que eu usei usando o elemento create element. Então seria o equivalente a vir aqui no meu texto e digitar assim, tr, barra tr. Então quando eu faço create element e dou um append child desse cara que eu acabei de criar na tabela, ele vai fazer isso. Ele criou um tr vazio. Muito bem. Aí o que eu faço? Deixa eu comentar isso aqui, que isso é uma coisa que vem depois. Eu vou criar agora uma coluna dentro dessa linha. Então eu vou criar um elemento TD e vou colocar o texto desse TD. Esquece essas linhas que estão aqui comentadas por enquanto. Eu tenho um TD e eu vou colocar o texto desse TD como sendo o texto de cada uma das colunas da linha que eu estou olhando. Então vamos lá. Eu estou na primeira linha. Criei a linha em HTML, coloquei a linha em HTML na tabela. Aí eu pego cada coluna dessa linha, crio um elemento TD, defino o texto desse TD como sendo o texto daquela coluna e coloco o TD dentro do TR. Então seria o equivalente ao seguinte. Eu tenho aqui no meu HTML, eu vou desenhar um TD com TD com o conteúdo da linha. Então ele vai botar o 0 com o conteúdo da coluna daquela linha, da primeira linha, no caso aqui. Então ele fez isso, fez o primeiro. Aí ele foi lá e fez o segundo. O segundo é 1. Fez o terceiro. O terceiro é asterisco. Fez o quarto. O quarto é 2. E assim por diante. Então esse método aqui desenha a tabela desse jeito. Então, no final, o resultado vai ser esse aqui, que é a tabela construída. São 2 fors para cada linha e dentro de cada linha, cada coluna. E ele vai construindo elemento por elemento. O que eu comecei a fazer já aqui? Agora, o que acontece? Esse jogo não é para a pessoa ver o que está acontecendo. Ela não vai ver. Então, eu vou criar esses elementos todos, mas eu vou colocar eles com uma classe invisible, uma classe hidden, né? Eu vou colocar eles dentro de um span e vou definir esse pan como o visibility hidden para ele não aparecer. Tudo bem, se o cara entrar no código do HTML e ver lá, ele vai acabar sabendo, mas vamos, como é só uma brincadeira aqui, vamos definir isso aí, né? Então assim, eu vou esconder, não vai ser visível. Então como é que eu faço isso? Eu vou fazer em JavaScript, o equivalente é o seguinte. Eu tinha lá um TD. A estrutura antes era assim, eu tinha um TD e tinha um número dentro desse TD. O que eu estou fazendo agora, eu estou colocando esse número aqui dentro de um span. Tá? Então eu estou fazendo isso. E isso não muda nada. Certo? Se eu colocar ele dentro de um span... Pera aí, deixa eu tirar aqui. Então como que seria colocar ele dentro de um span? Deixa eu comentar aqui. Seria assim. Eu crio um span... Aí o conteúdo do spam vai ser o texto. Então o texto do spam vai ser o call, que é o valor que eu estou trabalhando atualmente. Eu vou definir, e aí eu vou colocar o spam como sendo um filho do TD, né? Lembra? O spam é um filho do TD. Então eu coloquei ele como filho do TD e o TD como filho do TR. Então se eu fizer assim... Opa, fiz alguma coisa... esqueci de salvar aqui. Isso. Então tá igualzinho. A diferença, se eu der um inspect aqui, é que eu tenho um TD e dentro do TD eu tenho um span com o número. Então todos eles estão aqui, ó. Embora não esteja dando para vocês verem, porque tá pequeno. Mas é isso aqui, ó. TD e o span. Então, como que eu fiz isso em JavaScript? Criei o TD, criei o span, defini que o texto do span é o texto que eu estou trabalhando agora, que está nessa variável coluna. Coloquei o span como filho do TD e coloquei o TD como filho do TR. Certo? E agora, por último, eu vou adicionar a classe invisible. Eu criei uma classe chamada invisible e vou definir ela no span. Ela está definida aqui no CSS com visibility hidden. Então eu tenho essa classe invisible, que visibility hidden.
Então, eu vou definir que a classe do spam vai ser invisible. Então, quando eu recarregar essa página, tá tudo ali, né? Se eu entrar no código HTML, eu consigo ver o número, né? Mas vamos fingir que quem vai jogar esse jogo não sabe programar e não tem inspector, então não vai ter problema. Beleza, então eu tenho aqui o meu campo minado invisível. Agora eu vou começar a trabalhar com ele para isso virar um jogo. Porque agora eu vou ter que fazer... Clicou. Quando ele clica, eu vou fazer duas coisas. Se for uma bomba, acabou o jogo, eu vou mostrar a bomba, explodiu, acabou. Se não for uma bomba, eu só tiro a classe do Invisible. Muito simples, né? Né? Não for... O jogo tá pronto. O jogo tá pronto. Eu tenho o campo, eu tenho as minas, eu tenho todos os números. Eu só preciso criar um evento que ouve o clique e vai ver. Ah, deixa eu ver, o conteúdo desse cara... Eu preciso saber quem foi clicado. Isso é bem importante, tá? Porque na hora que eu clicar, eu preciso saber quem foi o clicado da vez. Para saber olhar dentro dele e ver o que tem dentro dele. Se é um número ou se é uma bomba. Só isso. Então vamos lá. Agora é o momento chave na nossa vida. Eu já tenho um campo, eu tenho todas as faca e o queijo na mão para fazer o meu joguinho. Como é que eu faço para ouvir um evento de clique? Add Event Listener, certo? Então eu vou adicionar o Event Listener. E aí o Event Listener ele recebe o quê? Como parâmetro. Qual é o evento e a função que vai ser executada quando esse evento for executado. Certo? Então, ó, vou criar uma função simples aqui, ó. Function clickou. Vou chamar de clickou a função e vou simplesmente dar um alert. Alert clickou. Certo? Então, toda vez que alguém clicar, eu vou pegar o meu elemento ali. Agora eu vou pegar o elemento que é o meu... Todos os TDs, na verdade, né? Eu teria que fazer isso para todos os TDs. Ou eu posso, de repente... Teria que fazer um por um? Teria que fazer um por um, né? Então aqui, esse TD aqui, ó. Na hora que eu criei o TD, eu tenho ele aqui, certo? Então eu vou dar um add event listener, TD... .add event listener clique e aí o clickou, certo? Que é o nome da função. Faltou o. Pronto. Então, por enquanto ele não faz nada, ele só dá um alerta. Vamos ver se funcionou. Clicou. 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 Chamo a função dentro do código, eu sempre coloco parênteses vazio na frente dela. Eu não estou chamando a função. Eu estou passando a função como parâmetro. Tá. Lembra? A diferença entre chamar a função e passar... A função está atribuída ali e eu vou passar ela como parâmetro. Então eu não passo o parênteses por causa disso, porque eu não quero chamar a função. Porque se eu chamar a função, o que ele vai passar como parâmetro não é a função, e sim o resultado do retorno da função, que não é que vai ser um valor, alguma coisa assim. Tá? Então, beleza. E aí, o que eu quero? Clicou. Mas eu quero que esse clicou... Onde ele clicou. Ele tem que conhecer onde ele clicou, certo? Então ele vai receber um event, né? Então, eu vou colocar aqui um... Clicou... Vou printar o event para ver o que ele printa. Ele vai printar provavelmente um event, né? Mouse event. Tá, então eu não sei o que tem nesse evento. O que eu vou fazer? Eu vou debugar aqui para lembrar o que tem dentro desse evento. Então eu vou colocar um breakpoint aqui na minha função clicou. Aqui. E aí quando eu clicar, ele parou aqui. E aí eu consigo ver o que tem dentro do evento, ó. Olha só que legal. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Ó, eu consigo ver tudo o que aconteceu, ó. Qual foi a tecla? O que me interessa? O que vai me interessar aqui? Saber em quem ele clicou.
E quem ele clicou tá aqui, ó, no target, current target, tá vendo, ó? Eu consigo saber tudo, ó. Ele clicou nesse TD e ele consegue saber, inclusive, o que tem dentro do TD, ó, que é invisible, spam, nananana. Eu consigo ver, por exemplo, vou fazer um inspect aqui. Cadê o meu inspector? Meu console, desculpa. Então, o event é aquele... O meu event está com todos os dados, né? O event.target, que é onde ele clicou, certo? Se eu fizer event.target.textContent, ele vai me retornar o que tem dentro. Então isso já é suficiente para mim saber, para eu saber se é uma bomba ou não é. Então no caso aqui não é uma bomba, é um. E basicamente a única coisa que eu preciso fazer é o seguinte: se o conteúdo do target, o texto que tiver dentro do target do evento, ou seja, event.target.textContent for uma bomba, se for uma bomba, né? Aí sim, em vez de clicar alert, clicou, eu vou chamar perdeu Playboy. E sei lá, eu teria que fazer alguma coisa, zerar o jogo. Não vou fazer isso agora, depois a gente faz, mas perdeu, já era. Se não, eu vou pegar esse elemento, né? Eu vou pegar o elemento e vou mudar a classe dele. Só que deixa eu ver aqui, porque ele é o TD ou ele é o spam? Porque eu posso clicar nos dois, eu não sei em qual dos... Ah, se bem que o link, o evento está sempre no TD. Quando eu adicionei o evento, eu adicionei ele no TD. Então nunca vai ter um evento de clique no spam, tá? Então eu vou ter que pegar o filho desse TD, que vai ser um spam. Então eu consigo acessar, lembra que a gente consegue acessar os filhos aqui, né? event.target.childNodes, que provavelmente vai ter um único, que é o meu TD, que é o meu spam. Então childNodes.setAttribute class e vou colocar vazio. Aí ela apareceu aqui, tá vendo? Então é isso que eu vou fazer. Aí ele tira a classe já. Ele tira a classe. Quando eu coloco vazio, ele tira a classe, que é o que eu quero fazer. Então, se foi uma bomba, perdeu o Playboy. Se não for uma bomba, mostra o nó e pronto. Então vamos ver se o nosso jogo, vamos ver se deu certo. Vou então redesenhar aqui. A única coisa que falta agora é zerar o jogo, né? O certo seria, quando ele zera o jogo, eu lembro que ele mostra tudo, né? Ele mostra o jogo inteiro. Ele fala, perdeu e mostra tudo. Então a gente pode depois fazer um fork, mostra o campo. Alguma coisa. Oi? Mostra tudo, ele mostra tudo, eu acho. Tira a classe de todos os TDs de uma vez. Tira as classes de todos os TDs de uma vez. Por exemplo. Então vamos ver. Comecei o jogo. Deixa eu tirar esse breakpoint aqui. Já perdi? Caramba! Tá bom, vai. 1, 0, 0, 1. Opa, acho que a bomba tá aqui, né? Então, tá. Beleza, então ali tem uma bomba. Então aqui não tem, 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 aqui é 0, 0, 0, 1. Opa, 0. Aqui é 0 também. Opa, aqui tem 2. Toma cuidado. 0, 0, 0. Ó, onde tá 0 eu tô seguro, ó. Tô indo. 0. Opa, será que é aqui ou é aqui? Não, aqui teria... Se fosse aqui... O zero não... 0 não seria, então é ali, né? Então 0. Aqui é 0 também. Aqui tem 0, 0. Bom, vocês já entenderam. Tá aí, ó, funcionou. É um jogo. Perdeu o Playboy, mas ele não tá zerando. Tá, vamos fazer agora zerar o jogo, né? Perdeu o Playboy. O que ele faz? Ele vem aqui... Bom, como que a gente pode colocar... Para ele ficar... Eu poderia fazer um for e percorrer todos os pans. O que eu faço aqui? Eu poderia fazer isso, né? E... Acho que é melhor
percorrer todos os CDs, né? Não, mas é porque a visibilidade está no span, né? Se eu fizer assim, ó, document.query selector all span, tá? Aí isso aqui vai ser um array, né? Então eu posso fazer for element of dessa lista toda aqui. Pode? Element. E aí eu faço element.setAttributeClass aqui. Perdeu o Playboy. Deixa eu fazer isso depois, né? Eu primeiro mostro tudo e depois eu coisa. E aí eu vou ter que fazer o seguinte também, né? Se acabou o jogo, eu teria que desligar o Event Listener, né? Porque agora não adianta mais clicar em lugar nenhum, mas eu vou fazer isso depois. Bom, então vamos lá, vamos ver se funcionou. Tananã, 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 cliquei na bomba. Perdeu. Aí mostrou tudo. É que ele ainda não... Agora ele não tá fazendo mais nada, só que se eu clicar na bomba ele continua dando perder o Playboy, né? Eu teria que ou começar o jogo de novo, né? Ou teria que ter um botão aqui, reiniciar. Se eu der um refresh, começa de novo. Eu posso dar um refresh. Eu posso fazer em JavaScript um refresh. Tem como fazer isso, vocês lembram? Acho que é window.refresh. Existe isso? Document refresh? Não sei, mas vou procurar no Google. JavaScript reload page. Reload. Mas é Location. Tá, então é assim, window.location.reload. Tá, tem que chamar, né? Que tem que ser assim. Aê, boa. Então vou fazer isso aqui. Então, em vez de fazer tudo isso aqui, não me interessa. Perdeu o Playboy. Window.location.reload. Bem mais fácil. Não vou mostrar, né? Tá. Então, tá bom. Então vamos mostrar tudo. Não, mas aí ele perdeu... Tá bom, vai, tá bom. Então, perdeu o Playboy. Window. Não, eu acho que é melhor reiniciar a página, acho que é melhor o jogo e pode continuar jogando. Aí vai no gosto do freguês, né? A gente pode fazer... Pá, perdeu o Playboy, mostrou tudo, mas não mostrou tudo porque ficou umas coisas na frente aqui. Pronto, começou do zero. Né? Mas poderia ser, quer jogar de novo? Né? Poderia... agora vem as firulas, né? Que a gente pode pintar as minas, botar um desenho de mina, enfim. Bom, e é isso, gente. Então vamos recapitular tudo que a gente fez mais uma vez, porque nunca é tarde, nunca é demais lembrar tudo que a gente fez. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui no debugger, play, perdeu o Playboy. Então vamos lá. Por onde eu comecei? Eu comecei criando um campo minado em JavaScript, sem HTML nenhum. Esquece o HTML. O que esse campo minado tem? Ele é uma estrutura de dados que é um array de arrays. É um array que tem cada posição dele um outro array com as colunas. Então cada linha, né, naquela estrutura que a gente desenhou lá em cima. Eu tenho um array aqui, grandão, cada um deles tem um monte de linhas e cada linha tem várias colunas. 1, 2, 3 e assim por diante. O que tem dentro, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é montar essa estrutura toda num tamanho 8x8, 10x10, 50x50, não importa. E dizer onde tem mina. E onde não tiver mina, ele vai colocar um número e esse número vai ser o que tiver de mina em volta daquele ponto específico. Certo? Então esse é o meu objetivo. Primeiro montar essa estrutura em JavaScript. Como é que eu faço isso? Eu criei um método que chama field, que recebe 3 parâmetros. O tamanho do campo e as posições das coordenadas das minas. Certo? Esse método está dividido em duas partes. A primeira parte, ele pega todas as minas e vê, na verdade ele passa por todas as posições daquele mapa, né, daquele array, daquela matriz, e inicializa ela com valores, sendo que se tiver uma mina, ele coloca um asterisco,
Se não tiver uma mina, ele coloca 0. Só isso. Depois, ele percorre de novo todas as posições e vê. Se não for uma mina, ele vai ter que colocar um número. Aí ele vê, se não for uma posição do canto, ele vai ver cada vizinho, né? Então, nos vizinhos que são borda, ele não verifica para fora do campo, porque não faz sentido. Por isso que tem essas verificações aqui do undefined. Mas basicamente ele está vendo, o vizinho superior esquerdo é uma bomba? Se for, soma 1 no valor atual. E aí vai. O vizinho de cima é uma bomba? Não é. Então soma. E assim por diante. Faz isso com todos os vizinhos. Aqui, vizinho da esquerda, vizinho da direita, vizinho de baixo da esquerda, de baixo da direita, de baixo, e soma 1 e retorna esse campo. Tendo o campo em JavaScript, agora eu vou desenhar esse campo no HTML. Para isso eu criei esse método que eu chamei de drawTable. DrawTable, o que ele faz? Então ele recebe como parâmetro um campo, né? Então o campo está aqui, deixa eu até colocar ele numa variável. Ou sei lá, myField. É isso aqui. E aí eu vou desenhar a tabela do myField. Tá. E como é que eu desenho uma tabela do myField? Eu vou percorrer todas as linhas e todas as colunas desse array que eu passei, que eu chamei de rows. Então, para cada linha dessas linhas, o que eu vou fazer? Eu vou criar um elemento tr e vou adicionar ele na tabela. Na tabela que está aqui em HTML. Deixa eu até apagar isso aqui, que não tem mais sentido isso aqui. Tem uma tabela vazia, que tem só o estilo 500 por 500 e uma borda. Então eu vou adicionar o tr, crio o tr em memória, adiciono ele como filho da tabela. Então agora eu tenho um td dentro da tabela. Beleza. Aí para cada coluna daquela linha, ou seja, para cada valor, seja ele um número ou uma bomba, eu vou criar um td, vou criar um span, vou colocar o texto do span como sendo o valor daquela coluna, vou definir esse span como invisível, vou colocar o span dentro do td e vou colocar o td dentro do tr. E além disso, eu vou criar um event listener para o clique daquele td. Quando ele clicar, ele vai chamar essa função, que eu chamei de clickou, que vai saber o que fazer. O que essa função faz? Quando ele clica no elemento, eu vou ver se o texto, o conteúdo dentro desse elemento é uma bomba. Se o conteúdo é uma bomba, já era, perdeu. Então eu exibo todos os elementos, tirando a classe que tinha antes, a classe invisible, eu removo ela, setando o atributo classe como vazio, e dou um alerta e recarrego a página. Se não, eu simplesmente pego o elemento, que é um TD, por isso que eu coloco os filhos do TD, que é só tem um filho, que é o span, pego o primeiro dos filhos, por isso que tem esse 0 aqui, e seto o atributo da classe como vazio. E aí, quando eu faço isso, ele desinvisibiliza o TD, o span, e aí a partir daí ele fica visível e o jogo tá pronto. Deixa eu perguntar uma coisa. Ali no Event Listener, por que você pôs false no final? Na verdade, eu queria fazer um teste para ver se fazia diferença para o clique do direito, mas não fez nenhuma diferença. Na verdade, eu nem precisava passar isso aqui. Tá bom. Por nenhum motivo. Oi. As minas estão em posições fixas. Teria como randomizar? Então, poderia. Poderia, exatamente. Como que eu teria que criar aí o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer um jeito de criar minas randômicas, certo? Como é que eu faço um número randômico? Vocês aprenderam a fazer número randômico em JavaScript? Match.random. Vou fazer aqui para vocês. Não é difícil. Não é difícil, tranquilo. Ó, mat.random. Tem que chamar ele. O que essa função faz? Ela vai me retornar um número supostamente randômico, só que ele é um número entre 0 e 1. Então, se eu quiser um número que seja inteiro, ou seja, porque eu quero que seja a posição x e y, né? Ou seja, de 0 até o número máximo de colunas. Então, eu multiplico esse número pelo número máximo que eu quero. Então, por exemplo,
Se o número máximo é 7, no meu caso é 7, porque eu tenho um número de colunas 8, então é de 0 a 7, então eu coloco vezes 7, ou vezes 8, desculpa. Então ele vai me retornar 5, ele vai me retornar um número de 0 até 8, até, na verdade, 7.99. Então eu fazendo isso, ele vai me retornar sempre um número, e eu pego só a parte inteira dele, que é, como que é que eu pego o int value? Parse int. Parse int, não, mas é o parse int vai... isso aí, ó. Então, ó, pronto. Se eu fizer isso aqui, eu tô cada vez retornando um número aleatoriamente, certo? Então, como é que eu construo minas de forma randômica? Como é que eu crio um campo minado de forma randômica? Vou fazer uma função para isso. Vou criar uma função aqui, function random field. Random mines, boa. Que vai receber um parâmetro, que é quantas minas eu quero, né? Porque eu posso, né? Tem que dizer quantas minas. 1, 2, 3, 5, 10. Vamos dizer assim, size. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar um array vazio no começo. E vai fazer um for. E de 0 até size, certo? I menor do que size. I mais. E aí eu vou colocar... Eu vou pegar dois números randômicos. Ah, eu preciso ter mais dois parâmetros também. O tamanho do campo, né? Não só o size, mas eu preciso... eu vou colocar quantity, que acho que é mais fácil. Quantidade de minas, eu quero calls e rows. Porque eu preciso saber quantas... Né, não posso gerar uma posição randômica que não existe no campo. Então eu vou colocar aqui. Então aí eu vou colocar o seguinte. Position x igual... Aí eu vou criar um número randômico. Desse jeito aqui. Só que aí vai ser aqui... sei lá, tanto faz, rows, na verdade, position row, vezes rows, e position call, parse int, calls, certo? E aí eu, mines, ponto push, e aí eu crio um array que vai ser o position row, vírgula, position call. Tá? Então vamos ver se deu certo. Vou criar aqui, vou recarregar essa página. Espero que não tenha sobrado nenhum JavaScript aqui. Hã? Ah, faltou um ponto de vírgula aqui, né? Acho que não faz diferença, mas é bom sempre ter, né? Então se eu... Oi? Na verdade, eu tô passando o número máximo é 7. Ele tem que ser um maior do que o número máximo, que é 8. Que é justamente o parâmetro que eu tô passando aqui, que é o tamanho do campo. Então, o campo é 8 por 8. Ele vai me retornar um número de 0 a 7. Então nunca vai ter na última linha nem na última linha. Não, porque a posição é de 0 a 7, lembra? 0, 1, 2, 3, 4. Entendeu? Então vamos lá. Vamos criar um campo randômico aqui, por exemplo, um campo com 3 minas num campo de 5 por 5, certo? Deu um erro aqui, size. Ah, peraí, não, é quantity. Tá. Ah, faltou o return, né, gente? Olha lá. Olha lá, criou um random mines, certo? Então agora o que eu posso fazer é substituir. Em vez de ser um random mines, em vez de o mines ser isso aqui, eu posso ser um random mines, passando, sei lá, vamos botar 10 minas, para ficar bem difícil. 8 por 8. Pronto. Agora, o meu jogo tá randômico. Repetiu?
Aonde? Lá no navegador, ele estava repetindo isso, agora volta aí. Aí você abre. Tá, e se eu chamar de novo... Não, cada vez ele vai me retornar um campo diferente. Certo? Então vamos lá, vamos ver se deu certo. 0, 0, 0, 0, 1, 1. Perdi, ó, tinha uma mina aqui. Pronto, começou tudo de novo. Tá vendo? Pronto.